né, para que as pessoas possam perguntar também fora daqui. Então, tudo ok. Não sei se para os próximos encontros teria uma maneira de organizar a conversa entre nós. Estou falando o tempo todo, tudo bem, mas posso também deixar realmente tempo. Agora, exatamente, eu final e falei o tempo todo, mas não sei. Se vocês sentem a vontade de entrar realmente num diálogo, vamos talvez pensar uma estrutura um pouco mais aberta, mais permeável. Bom, isso vem com o tempo, né? O pensamento dos anos 60 vai abrir janelas nas estruturas. Então, podemos refletir também essa realidade histórica nas circunstâncias do seminário. Eu acho, até porque, imagino, né, para a geração que está aqui, quer dizer, há uma certa familiaridade com um depois, né? E de alguma forma, essa, digamos, essa genealogia que você está fazendo, né, essa é uma geração, por exemplo, para a qual essa questão do Sartre, do marxismo, esse embate, né, é anterior, digamos, à sua familiaridade com os anos 60. Né? Então, eu acho que é com certeza extremamente esclarecedor e talvez demande realmente um tempo de uma certa ruminação. Né? E eu acho que isso, quer dizer, questões que foram colocadas, eu imagino que elas retornarão com muita facilidade em sessões posteriores. Nós temos uma dúvida bem objetiva, o professor, em relação a todos nós tínhamos certeza que para esse encontro de hoje deveríamos ler o prefácio do Sartre e o capítulo do Lévi-Strauss. Para a próxima aula, quais seriam as recomendações? Porque nós temos uma lista, mas não estão identificados. Quais seriam as sugestões de leitura para a próxima? Bom, a próxima aula vai concentrar sobre a questão da instituição. Então, na bibliografia, acho que tenho anotado vários textos, e, em particular, tem um texto do Marcuse, tem um texto... agora não lembro, não tenho, mas posso verificar isso com você. Ele quer saber agora, você passei para ele, por favor. Tem. Isso são os testemunhos de... Não, são os textos selecionados. Alguém tem aquela relação menor? Das aulas? Sim. Tem, eu mesmo. Não. É essa aqui. Ah. Bom, então aqui pelo menos o texto do Marcuse, mas eu vou... Bom, acho bom esse texto do Marcuse está no site, então pode ser lido por todos. E vou comentar e citar das citações aqui dos outros. O texto do Althusser também está no site. É um texto muito complicado. É impossível entrar num debate com um texto tão complicado como o texto sobre os aparelhos
ideológicos do Estado. Então, esse seminário, necessariamente, por vontade própria, não pode ser um seminário de leituras de texto. Porque ler um texto, mesmo um trecho de 10 linhas, toma 2 horas. Eu faço isso no meu seminário em Paris. Uma página, 2 horas de seminário. Mas, como estou tentando dar um perfil da época e sintetizar o estruturalismo não a partir de uma posição, a posição de Bourdieu ou de Althusser. Bom, o Lévi-Strauss é um pouco o pai, então por isso dediquei mais tempo a ele. Mas para os outros é muito complicado, porque a linguagem tem a sua espessura. A linguagem linguagem filosófica, literária, qual que seja, necessita realmente um mergulho no texto que toma todo o tempo. Podemos tomar uma página e falar 2 horas, sem problema. Adoro fazer isso. Não, porque você pega uma palavra e explica a arqueologia de cada palavra, a arqueologia filosófica de cada palavra explica muito bem o que o texto significa. Porque o texto não significa assim, significa com todas as dependências, a arqueologia permanente que tem que ser feita. Então é um trabalho muito interessante, mas que não se pode fazer tomando um período amplo, um movimento geral do pensamento na França, com 15, 20 autores, e cada um mereceria um seminário assim só, mas, bom, é outro projeto. Então, vamos ficar com o texto de Marcuse e vou comentar outros. Mas tem uma pergunta? Eu tenho, por favor. Sim. Eu queria fazer uma pergunta também. Oi. Eu queria... Quer dizer, é uma pergunta, não sei se... Puxando para um outro contexto. O Lévi-Strauss, eu não estou sendo apresentado a ele aqui hoje, mas... essa pretensão dele matemática, ela teria alguma outra relação com a sociologia, eu acho que talvez americana, que trabalha com teoria das redes, grafos, uma teoria matemática, uma teoria das redes que vem da física, que hoje eles usam muito para mapear a internet. Isso teria alguma relação? É possível traçar essa relação dessa sociologia com o Lévi-Strauss? Qual seria a diferença entre eles? Com certeza tem uma proximidade, só que na época onde ele escrevia, essa sociologia não existia. Mas ele teve contato, em particular, com o Pierre Weil, que era um matemático do Instituto de Einstein, do Institute for Advanced Study de Princeton. Ele trabalhava nesse instituto e foi ele que, fazendo a comparação entre os diagramas da parentesca que o Lévi-Strauss estava elaborando e os modelos, não tenho competência para comentar em profundidade os modelos matemáticos como tais, mas ele fez com que Lévi-Strauss chegou à conclusão que os sistemas que as sociedades produzem aleatoriamente, através da experiência, ao longo do tempo, para conformar um sistema de casamento obrigatório, esse sistema é comparável a
algoritmo matemático. É uma comparação só. Mas essa comparação permite ao Lévi-Strauss dizer, isso nos remete aos fundamentos da mente humana, da capacidade do pensamento humano como tal, e, como consequência, um processo de desrealização de cada passo concreto que um ator faz. O trabalho que no século XIX foi feito pelas estatísticas, né, que chegavam ao mesmo resultado. Não importa a intenção de cada um, globalmente é assim. Não importa. Bom, agora a questão fundamental é da aplicabilidade da tese de Lévi-Strauss para as sociedades contemporâneas. É uma questão que o Lévi-Strauss não resolve. Ele só diz: isso não é verdade. Não tem verdade histórica. Mas ele obviamente concorda com Sartre, por exemplo, sobre o fato que não é uma verdade, mas é uma ilusão necessária, que era já a conclusão do Kant. As ilusões da razão, tudo bem, a razão não pode saber com certeza, mas... Então, a vantagem dessa dissolução, e essa dissolução vai muito longe em Lévi-Strauss. Em palavras, ele não vai analisar a física, a química da mitologia, nunca. Mas ele diz, é impossível saber, então a única ciência que poderíamos ter do comportamento do ser humano é, de um lado, as estruturas fundamentais, do outro lado, a dissolução de toda a ação nos sistemas nervosos, químicos, que